Boa noite, começando mais uma conversa esportiva com Matheus e Renato. Vamos falar aí de quê, cara? Vamos falar de rodada do Brasileirão, Série B, Fórmula 1, NFL, Mundial de Vôlei e clássicos pelo mundo. Não é isso, Isso. Matheus? Boa noite. E é isso aí. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Renatinho. Boa noite, fãs do Conversa Esportiva. Mais um programa aí no ar nesta segunda-feira. Tempo estranho, toda hora muda aí, faz calor, faz frio, chove. Mas estamos aqui com muito esporte para vocês. Tivemos clássicos importantes pelo mundo. Tivemos um Milan e Juventus, Arsenal e Liverpool. Tivemos também a NFL em Londres. Vamos comentar esse joguinho que teve uma surpresa. O vôlei feminino chegando nas suas quartas de final. O Brasil aí que vai encarar o Japão, uma pedra no sapato aí para a seleção brasileira. E a rodada do Brasileirão quente, como sempre, não é isso, Renato? É isso aí, meus amigos. Boa noite. Líder Palmeiras tropeçou hoje contra o Atlético Goianiense, quebrando aí as bolsas de apostas. Um amigo nosso aí já deve estar chateado, deve ter perdido um din-din. Mas vida que segue, levanta a cabeça e dá a volta por cima. E tem muita coisa boa pra gente falar aí. Tem Fórmula 1 hoje, Elton? Sim, você vai ter que Então, falar aí, ô Renato, todas as é, Já... polêmicas. Ixi, exatamente. Tem polêmicas também aí na Fórmula 1. o E vamos Leclerc é que um vamos. deles. É, Boa noite, Jack. Boa noite, Elisa, nossos amigos que estão sempre aí assistindo a live. Muito bom ter vocês aí. muito bom. Vamos começar então já falando de Campeonato Brasileiro, né, meus amigos? Sim. Que é o nosso primeiro assunto de pauta. E qual jogo que vocês querem destacar aí? Matheus, Botafogo é o segundo melhor mandante do Brasileirão, cara. Sim. É Só isso. não supera o quase insuperável Palmeiras no Sim, é campeonato isso. como mandante, como Sim. visitante. É um visitante indigesto, como estão dizendo aí. Em 16 jogos, 8 vitórias, Botafogo. Um jogo com gramado não ajudou. Choveu muito em São Paulo, do nada, no início do jogo. O gramado estava bem ruim. E não foi só que favoreceu o Botafogo, não, tá, Rogério Ceni? Foi ruim para os dois. Rogério Ceni aí dando desculpa de aquela chorada, mas vamos falar dos jogos. Um jogo que não dá para se avaliar muito, ainda mais por conta do gramado também, que foi bastante prejudicado pela chuva. Campo encharcado, pesado, mas no primeiro tempo São Paulo foi melhor que o Botafogo, teve mais posse de bola, criou as melhores oportunidades ali. O Botafogo estava com dificuldade de tentar dar o bote no meio campo, de tentar sair no contra-ataque. Algumas dificuldades pela marcação pelo lado direito com Rafael e Júnior Santos. Mas no segundo tempo o jogo começa a melhorar. O gramado também estava ajudando, começou a ter uma drenagem boa. E o Botafogo começou a ocupar mais o campo do São Paulo no segundo tempo. Começou melhor, criou as melhores oportunidades. São Paulo novamente reequilibrou a partida, é, entrando por dentro, fazendo variações de jogadas, jogado por lado, cruzamento. Teve boas oportunidades do time de São Paulo, mas não aproveitou. E nos minutos finais, um pênalti foi marcado em cima do Tietê. E após um cruzamento se não me engano, do Marçal, o Tietê foi disputar a bola com o Léo. O Léo acabou puxando o Tietê e foi derrubado dentro da grande área. E o grande artilheiro aí, que está famoso, Tiquinho Soares, converteu o, o Calma, pênalti. calma. O pênalti. Tá se empolgando. Rapaz, Calma, Tiquinho, Calma, seriedade. Tiquinho. torcedor. Calma que a fase dele Tá vai se largando passar. aí, calma. Calma. Mas Tiquinho convertou o pênalti com bastante categoria, deslocou o Felipe Alves. Então, com isso, o Botafogo fez o que tinha que ser feito, né? Um gramado ruim, pesado, encharcado, conseguiu neutralizar o São Paulo depois de um 3-5-2, marcou bem o time São Paulino, segurou bem o jogo, não deu chances para o São Paulo atacar o gol do Gatito. Então, com isso, o Botafogo chega só à oitava vitória do Brasileiro, ocupa a nona colocação, grandes chances aí de chegar no G8.
vai ser uma baita conquista se o Botafogo pegar essa pré-Libertadores, né, meus amigos? Que campanha. Verdade, Renato. Botafogo entrou na briga, né? Com certeza, tá nessa briguinha aí pra Libertadores, sim. O jogo de ontem, como o Matheus falou, não dá pra fazer uma avaliação legal, devido à condição do gramado. Agora, uma coisa a gente pode falar. O Luiz Castro, já é o segundo time que ele monta e ele percebeu pela característica dos jogadores que o Botafogo fora de casa não pode e não vai mais propor jogo. Vai jogar ali com as linhas mais atrás, uma defesa sólida. O jogo do Botafogo ontem, o jogo do Botafogo ontem defensivo foi muito bom e talvez essa seja o diferencial do Botafogo, porque quando ele joga em casa, Luiz Castro arrisca um pouco mais, até pelo apoio da torcida, então ele bota e ele sabe que alguns times não vão atacar o Botafogo no Newton Santos, então ele bota um pouco mais o time para frente, correndo riscos, e muitas das vezes o Botafogo acaba se complicando por esse motivo. O Botafogo tem que botar o time recuado, mesmo em casa, jogar com as linhas baixas, como fazia o Atlético de Madrid do Simeone, nos tempos em que o Atlético de Madrid foi até campeão espanhol, jogando, como a gente diz, jogando feio, né? Mas, sim, mas ganhando, é a característica do técnico. Ele não gosta muito de jogar feio. Sim. Só que alguns jogos é necessário. Como o próprio Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Essa é uma tática que tá dando certo, ele não tem que fazer isso em todo jogo? Independente de ser em casa ou fora de casa? O próprio Abel Ferreira de Palmeiras começou a ter sucesso sim, com linhas baixas. Então, aos poucos ele vai desenvolvendo suas ideias de trabalho. Então, isso demanda tempo também do treinador Luiz Castro. Chegou, é o terceiro time do Botafogo, então ele teve que remontar esse time várias vezes, diversos momentos do campeonato. A gente sabe que montar time durante o campeonato é muito difícil, porque ele chegou muito jogador ao mesmo tempo em condições diferentes. Então, até você encontrar o time ideal demora. Mas agora assim, ele encontrou o time ideal. O time ideal joga no 3-5-2. O time ideal tem que jogar com uma linha mais baixa. Mas ele não joga num 3-5-2. Às vezes ele joga num 4-3-3, com 2 pontos abertos, com um tiquinho ali na frente. Então, durante o jogo, ele sempre tem uma variação de tática, né? Mas principalmente defendendo. Sim. Você acha que o Botafogo ele tem que jogar com a linha mais baixa? Sim. Nesse momento, sim. Ontem o Botafogo terminou com 4 zagueiros. Canu pela direita, entrou o Felipe Sampaio junto com o Cuesta. Então o Botafogo seguiu isso. 4 talvez seja uma questão de fim de jogo e tal. Mas quantos times da Europa não jogam com um zagueiro na lateral que vira um terceiro zagueiro, né? Sim. E isso não é de hoje. Sim. E o Botafogo, quando pode, ele joga, ele tenta propor um jogo. Talvez não seja da característica de boa parte do elenco do Botafogo, mas o treinador tenta, principalmente quando ele joga em casa. Quando ele joga fora de casa, ele entendeu que a melhor forma é se retrai um pouco, espera o adversário, pode jogar ali na transição, no contra-ataque, pode matar o jogo, qual foi o que aconteceu ontem. Um pênalti infantil do Léo Pelé, né? Um pênalti besta, bobo. O treinador do São Paulo, amigos, é só uma crítica. Se você não quer mais, meu amigo, pede pra sair. Tá chato pede já. Conta. Toda hora ele fala de demissão. Eu não consigo dar treino depois da derrota da final da Copa Sul-Americana. Só pensa nisso. Eu vou sair, mas é a diretoria que vai decidir. Tá na cara. Tá forçando pra ser mandado embora, então, cara? Tá na cara que a diretoria. Isso aí parece aquele funcionário que quer ser mandado embora pra receber rescisões, multas. Sim, mas ele falou que ele abre mão, Álvaro, da multa. O problema então, é que a qual é a situação? situação? São Paulo não vai fazer nada porque ele é um ídolo colocado lá no cargo de treinador, aonde tudo que acontece, ele blinda a diretoria. Então, se tirar ele, se entrar um outro treinador, isso não vai mais acontecer. As críticas vão voltar a acontecer para a diretoria. E o clima ficou pior depois da vitória contra o América Mineiro, que o Luciano chegou e falou que vazaram os salários de jogadores, gente lá de dentro do São Paulo,
e que o São Paulo teria feito corpo mole contra o Del Valle por conta da premiação atrasada da classificação contra o Atlético Goianiense. E aí o próprio Luciano falou que tinha que uma pessoa responsável, uma pessoa da diretoria, vir a público e falar, explicar para a torcida que uma coisa não tinha a ver com a outra. E depois disso, um diretor de São Paulo, se não tiver enganado, o Carlos Belmonte, ele veio a público, deu uma entrevista dizendo que aí ele assumiu que realmente tem a premiação estava atrasada, tem direito de imagem atrasado. Só que a torcida nas redes sociais está pegando no pé, não do Rogério, mas sim dos jogadores. Porque está achando que os jogadores ganham bem e que eles não deveriam questionar a premiação, não deveriam questionar salário atrasado. Só que, meus amigos, o jogador também tem conta para pagar, o boleto também chega. Se ele trabalha, ele tem direito de receber, não importa se ele ganha 400, 500 mil. Combinado não sai caro, né, Renato? Sim. Isso. E outra, desnecessário você jogar nas redes sociais o salário dos principais jogadores do time. Não, com certeza. Falta de ética. E combinado não sai caro. Se você combinou que vai pagar a premiação, pague, né? Sim. Ou então seja sincero com o jogador. Fale, olha só, não vai ter premiação, você já recebe um salário X, por esse motivo não vai ter premiação. E vida que segue também. Agora, prometeu, tem que cumprir. É isso? Exatamente. E pelo jogo que a gente viu na final da Sul-Americana, não teve corpo mole do São Paulo. Não. Aí é minimizar a vitória do Del Valle. Como a gente falou aqui, jogou melhor que o São Paulo. Muito melhor. Muito melhor. Exatamente. Agora, meus amigos, já que vocês estão falando de treinador e tal, eu vou ter que perguntar, vou ter que levantar essa bola aqui, cara. Você já até sabe. Sei. Acabou o gás do Diniz? O que tá acontecendo com o Fluminense? Vocês sabem que o pau quebrou no vestiário sábado, né? Mas tá sabendo. Conta aí pra gente o que aconteceu. Então, o Diniz gritou com os jogadores, Eita. botou pra fora. Parece que os jogadores entenderam, não é? É o modo Diniz de ser. Ele... Não vou dizer aqui que ele perdeu o controle da equipe. Não, acho que não. Os jogadores gostam dele. Mas eu acho que, cara, o Fluminense tem um elenco enxuto. Ok, um elenco bom. Mas não era um elenco para jogar o ano inteiro, para jogar quarta domingo. A conta chegou. A gente sempre falou disso, né? Porque não tem elenco suficiente para rodar o campeonato todo. A conta chegou, quando ele precisa rodar o elenco, quem que ele tem no banco? Felipe Melo. William. Rapaz, mas olha só, eu entendo toda essa situação, como a gente já tinha falado anteriormente, mas mesmo assim perder para o América em casa de 2-0 não é normal. Sim, mas isso prova que o que aconteceu na quinta-feira lá em Minas foi por acaso. O São Paulo ter ganho do América Mineiro. O América Mineiro hoje é um time mais estruturado tecnicamente que o São Paulo. E o Fluminense, não sei, ele aproveitou as falhas do Fluminense. Mas é um time, o América Mineiro é um time bonzinho. Mas vocês estão esquecendo também que estão falando de um time que é muito bem treinado pelo Wagner Mancini. É um time que já tem um padrão de jogo. É um dos times que vem fazendo uma das melhores campanhas, se não desse segundo turno também. Então o América Mineiro ele já foi para o Maracanã sabendo de como ia marcar o Fluminense, fazer aquela pressão alta do Fluminense, não deixar o Fluminense tocar a bola, e aproveitou os contra-ataques as melhores oportunidades e saiu vitorioso. Então a gente tem que também exaltar o trabalho do América Mineiro. É um bom time. Verdade, Matheus. Sim. Verdade. Eu acho que o que falta o Fluminense, tudo bem, eu concordo. Não é só gás. O treinador também tem que entender que precisa ter uma variação de jogo. Em alguns momentos, o time não pode só atacar, tem que se recompor melhor, defender. Mas o que a gente vê é o seguinte, é um Fluminense que parte para frente, se lança para conseguir o resultado, só que muitas das vezes dá super certo, e agora chegou o momento de começar a dar errado. Então, talvez seja o momento do Diniz pensar nessas últimas rodadas, colocar a cabeça no lugar, não perder o controle, organizar esse time para pelo menos garantir uma vaga na fase do grupo da Libertadores. Porque do jeito que tá, dá a impressão que vai ser ladeira abaixo, como aconteceu com o São Paulo em
2020/2021. Exatamente, Renato. Essa é a preocupação de momento, porque a sequência do Fluminense é ruim. Hoje o time só se mantém, né, pelo primeiro turno, né? Sim, exatamente. Com É isso certeza. aí. O primeiro turno do Fluminense foi excelente. O segundo turno do Fluminense deixa muito a desejar. Sim. Agora, vendo sim. aí... Oh, desculpa, Renato. Pode Não, continuar segue, falando pode do seguir. Fluminense. Não sei se você vai falar mais do Fluminense. Não, pode falar isso. Então eu pode vou falar. dar sequência, cara, com outro jogo que talvez fosse passar batido aqui, mas eu queria trazer um outro treinador que também tá numa situação delicada e, cara, é decepcionante o futebol do Red Bull Bragantino. No domingo, com um jogador a mais por mais de uma hora de futebol, o time do Bragantino conseguiu perder pro Curitiba. Com um jogador a mais durante mais da metade do jogo. De novo essa história, que o time que tem um jogador a mais não Sim. consegue reverter o placar. É aquela De questão novo. de, às vezes, nem é vantagem, né? Então, eu vou dar mais. Não, peraí, Matheus. O que é isso? Não é vantagem? Ué, Que não é vantagem, cara? Tá maluco? Pô, Vai então entra gerar em campo por corte. 10. mas o Tá Abel maluco, Ferreira, vai estar no na corte. Libertadores, já teve um jogador a menos e conseguiu se defender. Aí Isso daí, tudo, cara. isso mas tudo isso- questão de estratégia. Não, não é Tem que questão de se defender. estratégia, não, cara. Ué. Aí não existe, pô. Aí é maluquice. E Aí, falta competência dos outros mas jogadores então, também. falta competência. Não, sim, Pra você concordo, falar que é falta estratégia, competência. então entra, tem um jogador expulso e joga fechado aí. É estratégia. Pô, Então. se você conseguir ganhar um jogo, todo jogo com um a menos, pô, pega a estatística, que não é possível que a estatística não mostre Rapaz, que a maior parte dos times com um jogador expulso se dá mal. Senão tem que reinventar o futebol, cara. sinceramente, já tá na hora do Maurício Barbieri. queridíssimo Barbieri rodar. Eu já falo isso aqui há muito Sim. tempo, né? Acho que Quando o investi- Acho que o Red Bull tá precisando de uma renovação, né? De Sim. 10. Acho O que investimento que o Bragantino faz, trazendo revelações, novos jogadores, o cara teve na mão. Ok, no primeiro ano ele salvou o time tava mal, levou um time a uma Copa Sul-Americana. No segundo ano ele perdeu a final, o Bragantino vinha jogando bem, e naquela fase final ali do campeonato, ele perdeu mão do time, o time perdeu a final da Copa Sul-Americana. O Atlético ganhou o jogo e o Red Bull Bragantino não viu a cor da bola. Não é que o Atlético Paranaense jogou bem, é que o Atlético Paranaense jogou, fez o gol e ficou naquilo ali. o O cozinhão Red do Bull jogo. Bragantino não sabia o que fazer. Ah, tá bom. Foi pra Libertadores, mas foi pra fase de grupos. Pra grupo da morte. O investimento que o Bragantino tinha, cara, dava pro Bragantino chegar, no mínimo, nas oitavas de final da Libertadores. No mínimo, oitavas de final da Libertadores. Copa do Brasil foi eliminado pro Goiás e Jair Ventura. E o Goiás e Jair Renato, Ventura. Em Bragança Paulista. apesar de você estar certo quando você fala das eliminações do time, eu acho que pior que isso é o futebol que o Bragantino mostra em Não campo. joga nada. O Bragantino, meu Foi Deus bem do abaixo céu, essa temporada. Bem abaixo essa temporada. não tem, Tá cara, não muito tem abaixo. jogo. Não tem jogo, o Bragantino não tem jogo, cara. O Bragantino, quando você vê o jogo do Bragantino, ele aparece em lances individuais de alguns nomes que conseguem se destacar. Vou falar, não sei se você assistiu o jogo, deve ter assistido, mas quando não dá sono, é assustador ver o time do Bragantino jogar. Pois é. O time do Bragantino tá jogando pior que o Goiás, gente. Pior do que o Goiás. O Goiás tá bem, ladeira abaixo, hein? 3 derrotas, acabou. 3. Acho que aquela força, aquele espinafre, aquela vitamina... E o que salva é o Não, mas Pedro Raul, né? tem que ver também que o Goiás é um time que vai brigar pelo rebaixamento. Aí Amigo, ganha são- 3 seguidas, é fora do. É o ponto fora da Fora da curva. curva. Perde 3 seguidas, é o normal do Concordo Goiás, também. gente. É o normal do São Goiás, times, gente. Goiás, Curitiba, Atlético Goianiense, Cuiabá, são times que jogam no seu limite. Sim. E vou te falar, Jogar no seu limite cansa. perdeu, Mas- Renato, num jogo contra o Internacional fora de casa, num jogo muito Porra. maluco. Que foi Sim. 4-2. E não sei se Sim. vocês viram o gol. O gol que saiu do lateral do Goiás? Que coisa bizonha. Pois Que é. foi E a aquilo? torcida do Inter criticava o time do Inter o tempo todo.
Foi bizonho mesmo. O jogador do Goiás bate lateral rápido pro goleiro. Eles ficaram discutindo, Só que bate curto, o goleiro é driblado e toma um gol. Quem não viu esse lance, pesquisa aí. O que o Tadeu estava fazendo ali? Maluco. O que o Tadeu estava... Me expliquem. O que o Tadeu estava fazendo ali? Pois é. Parecia um líbero. Um zagueiro. Exato. Gente, um absurdo. Total falta de concentração, também. Total falta de atenção. Quase perdeu. Isso, e a torcida colorada, Álvaro, com o empate do Palmeiras hoje, ainda acha que dá 10 pontos atrás. Eu não caio nessa, não. Dá nada. Eu não caio. Isso aqui os torcedores do Fluminense desistiram. Tá na hora já, né? Vamos acordar, pô. Assim como São Paulo não vai pra Libertadores. E domingo, final de semana, é São Paulo e Palmeiras, no Allianz. Vocês acham que vai acontecer o quê, meus amigos? Pois é. Muitas chances de Palmeiras vencer. Dessa vez o Palmeiras não vai dar o mole que deu ano passado de jogar com o time reserva naquela fase decisiva do campeonato, não. Então, São Paulo que não abre o olho. Agora, outro amiguinho nosso aí também, seu Diego Ribas, sábado, hein? Entregou, né? Queria bater Fim de carreira, né? Fim de carreira, né? Entregou. Fim de carreira, cara, Diego. Se tem mais 5, 10 minutos de jogo, ele entregar o jogo pro Cuiabá, faz. Deixa os caras empatar. Cara. E virar crise, hein? Se o Cuiabá empata lá, hein? Claro. Com o jogo na mão. Vocês sabem que nem o treinador ia, né? O treinador decidiu ir no sábado de manhã. Né? Ele deu o treino e foi, ele não ia. Quem ia treinar o time era o filho. Acho que ele tava assim. Eu acho que ele tava sentindo que o M ia voltar pro R. Aí. Ainda bem que ele foi, né? Foi um jogo muito fraco, um jogo muito ruim. O Flamengo tem um elenco melhor, acabou vencendo o Cuiabá. Teve aquela bobeirinha ali no pênalti. Eu bato, Vidal tomou a bola do Diego. Mas dizem que ficou tudo ok, Diego comemorou. Agora imagina se Diego perde o gol. Perde o pênalti, depois falha e o jogo acaba 1-1. Nossa. Aí, meu. Ia ser crucificado. Ele que já não tá muito querido pela torcida, né? Tirou foto com o amigo dele, Robinho, que é uma coisa lamentável, afinal é uma pessoa foragida internacional. Hã? A foto é de agora? É atual? De agora. É foto antiga? Não, é recente. Foto recente. Renato, então, tá todo errado em campo e fora de campo. O Diego já foi o tempo dele. Mas, falando do Flamengo, rapidinho, Renato. Time que agora pensa na final da Copa do Brasil, claro. E... Dia 12 tá aí. Flamengo que tem um desfalque importantíssimo aí pra final da Copa do Brasil. Nosso goleiro não parece que tá afastado, né? Alguns probleminhas. Sabe quem é que eu tô falando? Não. Hugo, então, mas não tá fora, não é nenhum desfalque, não. Nem pro banco ele vai. Daí se perdeu mesmo, hein? Pierre alegou alguns problemas pessoais, mais uma vez. Dessa vez ele não tem o Lincoln, né? Porque da outra vez ele saía com o Lincoln. Agora não tem mais o Lincoln. Lincoln tá no Cruzeiro, não é isso? Isso. Não sei como é que o Cruzeiro contratou ele, mas enfim, Ronaldo, abre o teu olho. Tá com dinheiro, né? Tudo bem. Mas o Hugo pediu dispensa. Só rapidinho, para encerrar o Flamengo então. O Flamengo tem 4 pendurados, né? Léo Pereira, Gabigol, Everton Ribeiro e João Gomes. Quer dizer, desses 4, eu acho que o mais calminho é o Everton Ribeiro. Quer dizer, é o único que talvez não corra nenhum risco de tomar cartão na primeira partida da final. Gabigol, se provocar, vai tomar cartão. Léo Pereira, se tiver que fazer falta, tem que fazer para não tomar gol. E João Gomes é daquele jeito, na João disposição. Gomes é quase certo de tomar um cartão, tá? Pois é. Pode apostar aí. Cartão amarelo do João Gomes é quase certo. O Gabigol, cara, o Renato, quando ele se controla, quando ele tá pendurado, ele costuma se controlar, né? Ele ficou vários jogos aí pendurado e ele se controla. Eu acho que ele é esquentadinho só quando ele pode. Mas eu tô achando que aquele Fausto Vera, Balbuena, aqueles caras mais experientes do Corinthians, ó. Bom, com certeza vão buzinar muito. Fagner vai ficar dando umas espetadinhas nele.
Pra ele E ficar o Corinthians que putinho, melhorou reclamar com o seu juiz. futebol, hein, meus amigos? O Corinthians vendo uma crescente boa aí com o Vitor Pereira, mudou seu estilo de jogo, conseguiu mudar o seu esquema Venceu. também tático. Venceu Venceu o o Atlético Atlético Paranaense por com 2-1. reclamação de Filipão, mais uma Sim. vez. Filipão que disse que só faltou o árbitro vestir a camisa do Corinthians. Mas enfim, o Corinthians vem numa crescente boa com o Vitor Pereira. Eles mandou um futebol diferente, com mais qualidade. A química, Yuri Alberto e Roger Guedes funcionando. Então vai ser uma bela final aí, quarta-feira. O Yuri Alberto é um bom jogador, né? Ele só precisava de Sim. tempo Sim. pra se adaptar a esse time. E Porque ser queriam municiado. crucificar ele, né? Exatamente. Sim. Ele é bom, muito E bom jogar, jogador. e jogar dentro da área, né? Sim, Muito agora, bom. vou falar uma coisa pra vocês. O Atlético Paranaense, eu tava achando que ele tava escondendo o jogo. Mas tô começando a achar que não. A fase do Atlético Paranaense, Tá meus difícil. do jeito que o Filipão anda irritado, alguma coisa aconteceu, cara. Não sei se subiu o salto. A pressão da torcida tá Vai ser alto. acontecendo, Tá alto. né? Pois Mas é. acho que o que eu acompanho dos bastidores lá em Curitiba, do Atlético Paranaense, é que o Felipão, ele sabe que o rendimento do Atlético caiu e que ele já está começando a trabalhar a mente dos jogadores para a final da Libertadores. Então a gente sabe muito bem como o Felipão é um bom gestor de pessoas, né? Então ele vai tentar tirar o máximo da mentalidade. Mas ele não, o Atlético Paranaense não pode se descuidar ali porque tá vindo o América Mineiro e o Atlético Mineiro também. E aí pode perder a vaguinha direta da fase de grupo da Libertadores. Pode complicar um pouquinho, né? Então acho que tem time para estar ali no G5, no G6, administrando tranquilamente. Eu acho que o Atlético Paranaense deu muito mole aí nessas últimas rodadas. Pois é. Vamos falar de Série B? Renato Vamos lá. comentou aí do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro já nem é ter pauta, confronto né? Já é direto. campeão. Vai ter confronto direto. Como é que aí tá a no domingo. classificação? A classificação tá na tela. Eliana comentou aqui, ó. Ih, ela adora quando você faz o I, Renato. Faz mais um I, faz mais um I. Cadê Caio? É porque a Série B ou sobe no amor ou na dor para alguns times. Pra Cruzeiro, todos os grandes, né? Todos os grandes. Exatamente. E aí eu quero saber o seguinte. Vamos lá. A gente sabe que o Cruzeiro já subiu e já tá mais relaxado, tanto que perdeu alguns jogos aí. Perdeu o último jogo pro Sport. Pô, 3-1 Foi um Sport. confronto. Não E o imaginava. Sport cola no Vasco, hein? Então, calma, isso aí que eu ia falar. Perdeu pro Sport, que é um confronto importante pro Sport, pro Cruzeiro não vale mais nada. O Ituano também ganhou. Foi uma equipe que também venceu. O Vasco, né, ganhou em casa, e aí a torcida do Vasco obviamente está empolgada, mas a briga pela quinta vaga embolou legal, de vez, como vocês estão vendo aí na tela. Sport e Ituano chegaram para essa briga. O Londrina ficou para trás depois de empatar com o Grêmio, e agora o próprio Grêmio, Renato, Matematicamente não. corre risco. E o Bahia também. E o Bahia também. Para quem não tá vendo a classificação que tá aí na tela, Grêmio tem 57, Bahia tem 56, Vasco tem 55. E o Sport, que hoje é o quinto colocado, tem 52. Desses 4 times, só 3 vão subir, né? Então, hoje aí o Vasco olha pro retrovisor e vê o Sport como um adversário direto na próxima rodada. Vai ser um bom jogo, hein? Um jogo emocionante aí do domingo pra gente acompanhar. Aliás, Matheus, desculpa te cortar, mas 2 jogos pra gente acompanhar, tá? Grêmio e Bahia, Sport e Vasco. Rapaz. Já vi que segunda-feira que vem vai estar quente. Jogo do Vasco é no final de semana, domingo? Domingo. Ambos os jogos É o são jogo da TV domingo. aberta. Aí, meu amigo. Tá? Esses jogos, já tá na pauta. esses jogos, eles não é que definem o campeonato, porque ainda tem mais 3 rodadas depois. Mas é praticamente ali uma... Importantíssimo, né? Sim. Importantíssimo. Vocês acham que Álvaro, vocês acham que o empate entre Bahia e Grêmio é bom pros dois? Se eles Acho empatarem? que sim. Você diz jogo os de dois quem? compadre. O Bahia e o Grêmio?
se eles se empatarem. Não, de forma alguma. Mas eu acho, pelo Forma que alguma. futebol veio também jogando o Grêmio, teve até uma melhora com o Renato Portaluppi. Eu acho que o Grêmio jogando em casa que vai querer outra coisa senão a vitória, né? Com certeza. Sabe por quê, cara? Ó, Grêmio e Bahia empatam. Vamos supor. O Grêmio vai para 58 pontos. Se o Sport vence o Sport fica com 55 pontos. O Sport fica uma vitória de tirar o Grêmio. Então, É verdade. o Grêmio não pode de forma nenhuma pensar em empatar esse jogo contra o Bahia. Pro Grêmio Talvez o empate ganhar. seja bom para o Bahia. O Bahia, Porque por joga jogar fora de casa, exatamente. Sim. O Bahia, por jogar fora de casa, pode pensar no empate. Mas assim, também não é nada É garantido. um risco. É Tá- um risco. É por Muito, isso que eu muito falo, risco. essa briga agora é dali pro final do Tá campeonato. encardido. É Sim. isso aí. E aí, meus amigos, falando aí de Vasco e Sport, né? Na verdade, Sport e Vasco. Vasco joga pelo empate. Não, o Vasco tem que vencer. O Vasco vai jogar Joga- O jogo é na Ilha do Retiro? É na Ilha do Retiro. Mas tá lotado lá, hein? Tá, com Pelo certeza. histórico, pelo histórico do Vasco fora de casa, tudo bem, ganhou do Operário e tal, mas eu Ganha. acho que se o Vasco sair de lá com empate, Assim, é jogo da TV aberta. Esse ano a TV aberta não tá dando muita sorte pro Vasco. Então, sim. não sei não, Sim, acho que de essa é repente o empate. Porque o empate ele vai segurar o Sport que tá atrás dele. Exatamente. Aí segurar a vantagem, né? Talvez ele já Vantagem. mate o Sport ali. E Vai dar aí o aquela Vasco desanimada fica no Sport. dependendo só dele mesmo. Sim. Exatamente. Então eu acho que o empate pro Vasco tá de bom tamanho. Agora, só falando do Grêmio, vou perguntar pra vocês dois aí. Vocês acham que o Grêmio melhorou com a saída do antigo treinador? O Roger Ou Machado. Roger Machado. evoluiu o Roger Machado? Evoluiu, perdão. evoluiu. Eu ia falar Emerson Royal. Da onde eu tirei isso, enfim. Fiz confusão com o jogador lá, o lateral. Mas você acha que melhorou. evoluiu ou acha que tá a mesma coisa? Ou acho que melhorou só aquele embalozinho de novo treinador? Porque assim, eu vejo o Grêmio jogar, vi algumas partidas do Grêmio pós o Roger. Assim, eu não vi muita melhora, muita coisa. Eu acho que o Renato Gaúcho deixa os jogadores mais à vontade. Isso aí Sim. eu concordo. Deixa os jogadores mais liberados de algumas funções táticas e tal. Mas eu não vejo esse Grêmio. Pensei, eu falei, agora vai, o Grêmio vai ser o rolo compressor daqui pra frente. Também Vai acho que garantir a não. vaga rapidinho. Eu Mas, já assim, vi aí duas, como três o rodadas Matheus de- acha que o Grêmio melhorou, Matheus? Eu vejo uma melhora assim no Grêmio. Vejo o time com mais qualidade, envolvendo mais seus adversários. Mas é claro, ainda é muito pouco. Ainda mais também pelo time do Grêmio, né? Que a gente sabe também não é um time forte. Precisa passar por uma reformulação. Então, Mas, ó, esse elenco do Grêmio, Matheus, você não acha que boa parte dele jogou a Série A? Diego Souza. Pô, esse time do Grêmio no papel era pra estar junto do Kahneman, Cruzeiro já Sim. classificado, Renato. mas você vê, tá. você vê jogadores importantes como o Lucas Leiva, tem o Lucas também. Os jogadores que foram contra o Elkson, o próprio Elkson, que vai ser artilheiro. O Elco só tá melhorando com o Renato Gaúcho. O Lucas Leiva, cara, eu acho que ele só tem que encerrar a carreira mesmo, cara. Sim. Porque assim, quando ele tá jogando, a dinâmica ali no meio campo do Grêmio, o time fica. É como o Diego no Flamengo, sabe? É uma enceradeira. Sim. O time fica muito mais. Eu não lento, vejo produz melhora menos. do Grêmio com o Renato. E assim, não vejo já melhora nesse time. Isso já é falado lá no Sul e é uma preocupação muito grande. Todo mundo tem certeza que o Grêmio vai subir. Só que não vai ter investimento no Grêmio ano que vem, não. Então, a tendência é que o time do Grêmio seja esse aí ou até um pouco mais fraco do que esse. Boa noite, Porque Edu Cabreira. É. Tudo bom, meu amigo? Porque Então, o Grêmio tá na Série B com orçamento de Série A. Porque o Diego Souza ganha um salário X, não houve redução de salário. Emprestou alguns jogadores. Trouxe pouquíssimos jogadores e outros jogadores continuaram. O Jeromel, Kahneman, o próprio goleiro, trouxe o Lucas Leiva. Então, esses caras não ganham mal.
Eles não ganham, sei lá, vou chutar aqui, 50 mil. Ganham muito mais. Então, assim, e o Grêmio tá sem grana, cara, porque quando você vinha pra Série B, lembra como que era antigamente? Você ainda continuava com a verba no primeiro ano da Série A. Agora não, agora ele perdeu. Então, Complicado. é complicado. Bom, concluindo só o que eu estava falando, eu acho que não Desculpa. justifica a mudança de treinador pro Renato Portaluppi em relação ao que jogava o Roger Machado. O time com o Roger Machado era medíocre, até apresentava um futebol ruim, mas ganhava. O time com o Renato ele tem um ego super inflamado. Ele adora falar que depois que eu cheguei, o time melhorou, o time tá isso e aquilo, o time está jogando bonito, o time Vai ser empatou o com o Londrina. Salvador, ele vai ser o salvador da pátria. Ele vai ser o salvador isso da aí. pátria. Como se ele já não tivesse pego o time no G4. O Grêmio, quando ele assumiu, se não me engano, estava em quarto. Tenho certeza que Sim, o Grêmio estava só no G4. manteve. Só não lembro se era Sim. terceiro ou quarto, enfim. Estava no G4. Estava no era só ele G4, isso eu manter. tenho absoluta certeza. Exatamente. Nesse momento o time está em segundo a 5 pontos do quinto colocado. Ou seja, vai subir? Acredito que vá. Mas se não abrir o olho, se acontecer uma tragédia ali, de perder 2 dos próximos 4 jogos, principalmente o próximo jogo, que é um confronto direto, corre o risco de não subir não, tá, senhor Renato Portaluppi? Então, não é um time que joga um futebol lindo, não é um time que joga um futebol vistoso, e não é um time que tem conseguido resultados assim acima do que fazia com o Roger. E fora, meus amigos, que tem uma coisa em comum, São Paulo e Grêmio. Os treinadores são ídolos do clube e o que acontece? Eles mandam, desmandam. Então, que outro treinador, um exemplo do São Paulo, ia falar, criticar a piscina, o departamento médico do clube? Que outro treinador vai chegar lá no Grêmio e vai falar de vestiário, de gramado? Verdade, verdade, Renato. E outros treinadores iam só se preocupar com o futebol. Não com Exatamente. Se falasse alguma outra coisa, aí dele. A imprensa ia cair matando, o torcedor ia cair matando. Agora o Renato Gaúcho não. Ele é como se fosse um deus para a torcida do Grêmio, ou para boa parte da torcida do Grêmio, que às vezes não entende que Renato Gaúcho vai para uma entrevista, não é que seja contra o Renato Gaúcho, mas se o repórter fizer uma pergunta para ele, por que você fez essa mudança? Por que você alterou, fez esse posicionamento? Ele não sabe explicar. Ele vai tirar a pergunta toda do contexto, vai falar de arbitragem. Então, naquelas hipóteses, ele vai dizer, substituí porque o cara estava cansado, eu troquei, enfim. Vamos lá. Vamos falar de Fórmula 1 agora, Renato. Agora você pode... Você vai ter que explicar aí pra galera o que aconteceu. Olha a bandeira. Vamos lá, então, cara. Verstappen bicampeão mundial, parabéns para ele. Justo. Mais uma polêmica no time justo. Ele não tem culpa, mas por 2 anos seguidos aí, esse bicampeonato, cara, tá envolvido em polêmicas. O cara foi campeão, não comemorou no rádio, não teve festa no carro. Ninguém sabia que ele estava sendo campeão, né? Eu não sabia. Para quem não sabe da história, o que aconteceu é o seguinte. No sábado, já começando no sábado, já tinha previsão de chuva forte todo final de semana. Então, na sexta-feira, os treinos foram com chuva. No sábado foi pista seca. Verstappen já deveria ter sido punido no sábado, porque ele vinha voltando em uma volta lenta para os boxes. Ele fechou o Lando Norris e quase teve um acidente gravíssimo, tá? Tanto que ele passou o Norris novamente, pediu desculpa ao Lando Norris, ele falou que não viu. E eu realmente, deu para perceber, ele não viu, mas ele tinha que estar prestando atenção. Tinha que olhar pelo menos no retrovisor. E ele foi chamado lá e não deu nada para ele. Passou pano, o Lando Norris ficou por conta. E aí tudo bem, beleza. Vamos para a largada no domingo. Todo mundo sabia que ia ter chuva forte. Direção de prova faz o quê? Em vez de obrigar os carros a largarem com pneu de chuva forte, com o pneu verde, que é o hard lá, o pneu verde, não. Deixou todo mundo largar, o azul, quer dizer, perdão, deixou todo mundo largar com o pneu verde, que é o intermediário. De banda faixa intermediário de chuva. De chuva, isso, perdão. Não, só para esclarecer. Só para comprometer sua informação. Fez bem. Então, largou, Verstappen foi embora, porque ele não estava pegando, não tinha ninguém na frente dele e tal. E aí o Carlos Sainz rodou, foi aquela batida em T. Quer dizer, ele foi pro meio da pista. Se um outro carro enche ele ali, meu amigo,
Poderia ser uma coisa muito séria. Guan Yu Zhou rodou na primeira volta, Albon parou na primeira volta, e aí, meus amigos, o Gasly pegou uma placa, simplesmente uma placa de publicidade, voou, grudou no bico do carro dele, foi dada a bandeira vermelha, primeiro o safety car e a bandeira vermelha. O que acontece? Momento mais bizarro da temporada, Renato. Conta aí agora pra quem não viu. Isso, lembrando que isso já aconteceu em 2014, tá? Que terminou muito mal. Muito mal. E era uma coisa que eu não sabia e eu vou até falar agora. O falecido levou a culpa pelo acidente. Mas enfim. Então, o que aconteceu? O Gasly vinha normal e tinha 2 tratores dentro da pista. A direção de prova não esperou os carros voltarem para o box, já que tinha dado bandeira vermelha. Para que ter a pressa de ter dois tratores dentro da pista? E o Gasly quase encheu os tratores. Cara, aquele spray todo de água, uma chuva do caramba. Vocês imaginam se ele entra debaixo do trator? É como correr na neblina. Para quem vê a imagem, vai perceber aí, que não tinha visão. Não tinha visão. Isso. Foi pura sorte, Renato, dele não ter morrido. Porque foi o que aconteceu em 2014 com o Júlio Bianchi. Sim. Isso. E com o Júlio Bianchi, ele entrou debaixo do trator e a FIA depois alegou que o Júlio Bianchi estava mais rápido do que... Naquela vez não houve bandeira vermelha. Era uma bandeira amarela, um safety car. E alegou que ele estava muito rápido numa parte da pista que estava de bandeira amarela. E, meus amigos, para você ter ideia, nem a transmissão da corrida não tinha percebido por que o Gasly estava tão pistola no rádio. O Gasly xingou. Cara, o Gasly, se ele bate ali, o que você falou, Álvaro, era caixão. Bem provável. E aí, para completar a história, né, Renato? O que aconteceu com o Gasly? O Gasly, assim que ele parou o carro no box, ele foi, se eu não estiver enganado, foi na direção de prova. E aí ele falou tudo que tinha que falar, botou para fora, enfim, reclamou com a equipe e foi para investigação. O Gasly foi punido com acrescido 20 segundos no tempo dele, dizendo que no incidente ele foi considerado culpado porque ele estava andando rápido demais numa pista com a bandeira vermelha. Essa é a lamentável. Lembrando que na hora que saiu essa punição do acidente, o pai do Júlio Bianchi assistia a corrida e fez um tweetou, perdão, falando que a Fórmula 1, não sei se mais ou menos com essas palavras, não respeitava o filho mesmo nem depois de morto, a imagem do filho, porque ele viu o mesmo acidente muito parecido ia acontecer novamente e a culpa foi do piloto. Isso que a dona FIA fez. Não satisfeita, a dona FIA, um regulamento que aí é culpa das equipes, Álvaro. Desde janeiro já foi informado dessa mudança do regulamento, que é o seguinte: da corrida paralisada para a corrida suspensa. Se a corrida for suspensa, o bandeira vermelha e não retornar mais, a pontuação ela vai variar 25%, 50% e 75% dos pontos. Se a dependendo de quanto voltas. Isso. Se a corrida for suspensa, porém com bandeira vermelha e ela retornar dentro daquele limite de 3 horas e acabar com a bandeirada, só explicar para o pessoal, uma corrida não pode ter mais, no máximo, todo o procedimento, 3 horas de duração entre a largada e a bandeira quadriculada. E a prova, depois que inicia, ela pode ter no máximo 2 horas de prova mais uma volta. Então, o que aconteceu? A corrida voltou já faltando, depois de 2 horas de paralisação. Aí a direção de prova do OM que fez, a corrida voltou. Todo mundo com pneu para chuva pesada, que é o azul, e vamos embora. O que aconteceu? Ninguém rodou, por incrível que pareça, né? Tal, segue a pista. A prova teve 26 voltas, eram 53, teve 26 voltas. O Verstappen foi embora, porque ele em 26 voltas, ele colocou 27 segundos de vantagem no Leclerc. E não é porque o Leclerc estava mal, não.
é porque o Verstappen pilota muito na chuva e, cara, ele não tinha spray na cara dele, né? Convenhamos também, né? Exatamente. Então isso facilita. Isso é uma vantagem muito grande de estar correndo em primeiro na chuva. Exatamente. O Leclerc ali, Vacilou. naquela situação em segundo, o Pérez juntinho dele, chegou na última volta, ele deu Vacilou. aquele vacilo, cortou lá a chicane, não devolveu a posição. Detalhe, ele ainda pensava que ainda teria mais uma volta de prova. Ele falou, ele não imaginava que ia ter mais uma volta de prova. Então, talvez se tivesse mais uma volta, provavelmente ele iria devolver a posição. E aí, ele cortou, deu a bandeirada, Verstappen ganhou. Verstappen ainda precisava ali de 3 pontos para ganhar, para ser campeão mundial, ou 2 pontos. Verstappen que pediu ao rádio, quando faltava 3 ou 4 voltas, para trocar o pneu, para fazer a volta mais rápida. A equipe não deixou. Então, para não correr um risco, muito bem. Né? Claro, na chuva, vai correr esse risco, tá louco. O que aconteceu? Verstappen vai para a entrevista, aparece lá sobre a investigação, o incidente de Pérez com Leclerc, até o foi o Johnny Herbert? Não foi Johnny Herbert, não. Martin Brundle, que fez a entrevista, chama todo mundo, conversa com o Verstappen, não deu para ser campeão, então daqui a pouco aparece no telão atrás. Verstappen campeão, o Martin Brundle para o que estava fazendo, chama o Verstappen de novo, aí a esposa do Verstappen, que é a brasileira Kelly Piquet, começa a gritar, a galera começa a gritar, tô assim, e aí o Martin Brundle avisa para ele que ele foi campeão mundial. O Verstappen, hã? Quê? Eu fui campeão mundial? Tal, ele fica meio que sem graça, ele vai lá, abraça todo mundo da equipe, beleza, vamos pro pódio. Chega no pódio, já tinha uma salinha preparada pro campeão, só para ele, né? Um trono. O Verstappen e tal, o pessoal da organização da prova, não, você é o campeão mundial, tem que sentar no pódio. Tem certeza? E nisso todo mundo fazendo conta. A Red Bull falou, não, pera aí, não fala nada, não faz nada, a gente tá na dúvida se isso tá certo ou não. E tal, o Verstappen lá sozinho. O Verstappen se tocou, falou, quer saber, não vou ficar aqui não. Aí ele foi para outra sala novamente, voltou com os outros pilotos que estavam no pódio, que era o Pérez e o Leclerc. E ele, você não sabe, você é campeão? Não, eu sou campeão, tá confirmado. Você é campeão, tal, cara. Que loucura. Desorientado. Que doideira. Por quê? O que até toda a imprensa falava, todas as equipes imaginavam que, como a corrida não completou ali 3/3 dela, foi só a metade. 2 terços. 2 terços, perdão, isso. Seria 50% dos pontos. E aí o Verstappen não seria campeão, realmente. Mas aí não, a FIA decidiu que não. Já está batido o martelo desde janeiro, que como a corrida, como relargou e acabou em bandeira quadriculada, então não importa quantas voltas foram. Então, foi dada a totalidade de pontos para o Verstappen, e aí com a punição do Leclerc de segundo para terceiro, ele passou a ser bicampeão mundial de Fórmula 1. Lembrando que ainda tinha aquele julgamento do teto de gastos, tanto da Red Bull como da Aston Martin. E como é que terminou essa história, Renato? Eu, se não estiver enganado, eu confesso para você que eu ainda não vi hoje, mas ou é hoje ou é amanhã esse julgamento, tá? Se a Red Bull poderia ser punida. Há rumores que realmente a Red Bull estourou o teto de gastos, e aí pode acontecer aquilo que a gente estava falando aqui, de repente pode dar uma punição só nos construtores, ou de repente, vamos tirar uns pontinhos aí do Verstappen e do Pérez, para dar mais emoção no campeonato. Realmente, amigos, depois que fizeram tudo isso, da FIA a gente pode esperar tudo, porque ontem era no Japão, a Red Bull, que voltou a ter a marca estampada da Honda nos seus carros, dizem que a Red Bull usou a Porsche para a Honda poder voltar. Então estava tudo preparado para o Verstappen ser campeão ontem. Muito bizarro. E agora tem mais aí. E esse estouro de regulamento provas. vai acabar em pizza, porque a FIA já falou que a Red Bull estourou minimamente o orçamento. Falou que foi um estouro mínimo. Então, vai dar multa. Vai acabar em pizza. Isso. E assim, a briga agora pelo campeonato é o Pérez, pelo vice. O Pérez está 2 pontos atrás do Leclerc. E pelo que o Pérez falou,
ele tá esperando que a equipe agora dê uma moral para ele. É, o que você sempre Só falou, né, Renato? Agora a é, prioridade seria do Pérez. do Pérez. Só que tem uma coisa, meu amigo, o Verstappen precisa de mais 2 vitórias para bater um recorde aí de ser o campeão com o maior número de vitórias em uma temporada. Ele já tem 12. Mas Então esse ele precisa de recorde, mais 2. vai me desculpar, mas é um recorde idiota. É um recorde completamente inútil. Porque cada vez mais os pilotos correm mais. Então Não tem mais provas. hoje a temporada da Fórmula 1 tem 23 corridas. Ano que vem já Ano vai que ter. vem? Ano que vem já vai ter 24. Já vai ter E uma mais. 6 sprints. Vão É, ser 30. é. E assim, a sprint conta? Entra nessa conta não, né? Ano que vem, conta, vai ser, É. não, vai ser 20. Ano que vem vão ser 24 provas regulares e 6 sprints. Então como é que você As quer sprints não foram comparar? definidas ainda não. Como é que você quer Onde vai ser? estabelecer um recorde de melhor, de campeão com mais vitórias, se na época do Ayrton Senna ele corria 14, 16 É. provas? A sprint, só para existe, corrigir aqui, cara. a sprint não entra Não conta não, na né? conta de Mas vitórias nem de pole. mesmo assim são 23 corridas, o Renato. Antigamente muita se coisa. corria 14, 15 vezes na época do Senna. Se for Era mais pra no trás, máximo então, 16, exatamente. se for para mais pra trás, então, eram 8, É. 10 corridas na temporada. Era praticamente aí 2 corridas no mês. Quando tinha mês que era uma, e não acontecia de ter 2 finais de semana seguidos, como teve agora e daqui a 15 dias vai ter de novo. E assim, eu acho que, pelo menos para o México, eu acho que a Red Bull vai trabalhar ali para dar vitória para o Pérez. Próxima prova nos Estados Unidos, depois é o México, depois é o Brasil, depois é Abu Dhabi. Então eu acredito que a Red Bull vai trabalhar assim para dar essa vitória para o Pérez. E agora, no Mundial de Construtores, a Mercedes, até com a batida lá do Carlos Sainz, Mercedes encostou um pouquinho mais ali na Red Bull. Então pode brigar sim ainda pelos na construtores. Na Ferrari. Encostou Vamos na ver. Ferrari. Sim. Isso, pode Fala brigar. aí. Eu falei Red Bull. Falou Desculpa, Red Bull. Ferrari, perdão. Fala, Isso, na Matheus, Ferrari. fala um pouquinho então da Ferrari e da Mercedes nessa briga pelo segundo lugar. A gente vê uma briga boa entre dois bons carros aí. Um pouco decepcionado pela Ferrari. Leclerc, como a gente estava comentando aqui, vacilou mesmo nessa última prova. Faltou comunicação, faltou tudo, né? Foi desastroso, ele se perdeu ali um pouquinho na prova. Mas eu vejo a Ferrari um pouco mais confiante, assim, mais preparada para conquistar essa segunda colocação de construtores, né? Tive o Hamilton não tão bem durante a temporada, o seu segundo piloto também não passa tanta confiança, então apostaria mais na Ferrari ali na segunda colocação. Não sei se vocês concordam comigo pela variação. Eu discordo, cara. Eu acho pelo contrário. Eu acho que o Russell passa sim confiança. O carro da Ferrari é um carro que não passa tanta confiança, mas no fim das contas o carro da Ferrari ele é superior quando ele não quebra. É né, bom de Renato? reta. Sim. É bom de reta, é muito melhor que de reta do que o da Mercedes, que é um carro Sim, que parece que está com um paraquedas na traseira, né, Renato? isso. E quando E agora a o Mercedes único problema também da tem um reclamar, Ferrari, né? o único problema da Ferrari, Renato, é a confiabilidade do carro. Sim, a Ferrari é um carro muito bom de treino, tanto que Leclerc tem a maioria das poles e quase sai com a pole novamente no sábado, mas para corrida, em ritmo de corrida, a Mercedes vem mantendo um ritmo melhor, mas o problema da Mercedes é que a Mercedes, cara, não tem velocidade. Às vezes até tem estratégia, coisa que muitas das vezes falta a Ferrari, se embola no box, na troca de pneus. Só que a Ferrari tem velocidade de reta, então Talvez se você A pegasse vantagem- a equipe da vantagem- Mercedes e botasse no carro da Ferrari, talvez desse certo. A vantagem está Poderia nas ser. mãos da Ferrari. Não, claro, a vantagem ainda está na mão da Ferrari, Sim. que tem sim. 454 pontos e a Mercedes tem 387 pontos.
Então a vantagem ainda está totalmente na mão da Ferrari nessas últimas 4 corridas aí. E assim, para a Ferrari voltar ao segundo lugar, por mais que seja uma decepção pelo começo do campeonato, é uma melhora, né? Sim, com certeza. Claro, com certeza. Tudo bem que lá no início do campeonato a gente achava que a Ferrari ia ser ali com a Red Bull até o final, mas por várias atrapalhadas que a gente sabe, né, vários problemas que aconteceram, não foi possível. Mas talvez isso seja bom para fortalecer agora, para fortalecer a equipe internamente para o ano que vem. Agora o Leclerc, cara, ele tem que, parece que ele tá de farol baixo. Acho que o psicológico dele não tá legal e ele com o psicológico mal acontece o que vem acontecendo aí. Verdade. Quando na equipe que erra, ele que dá o vacilo. Verdade. Como foi nesse domingo. Agora, só para encerrar aqui a minha parte de Fórmula 1, a entrevista do diretor de pneus, diretor da Pirelli, da empresa que fornece pneus, Mário Isla, ele falou que por que vocês não criam um pneu de maior durabilidade, que possa absorver mais a água? A gente pode até fazer, mas as equipes não querem treinar, não querem testar, as equipes só querem testar pneus para pista seca. Então, ele joga a responsabilidade para as equipes. A FIA não obriga. Sabe o que vai acontecer? Cara, tem que fazer como acontece muitas vezes nos Estados Unidos. Vem um furacão, vem um tufão. Adianta a prova, vem raio. Adianta a prova 1 hora antes, meia hora. Não era melhor antes. ter adiantado a prova? Às vezes eu acho que a Fórmula é muito engessada. Qual a dificuldade de adiantar um pouco a prova? Tem que manter o show no mesmo horário. Cara, isso não existe. E tem que bater o pé firme. Vai ter que correr com esse pneu, senão daqui a pouco vai acontecer o seguinte. Vai virar a NASCAR. Choveu, vai virar a Fórmula, choveu, não vai correr. Matheus, falando em NASCAR, fala aí da NFL pra gente. Boa tirada, hein? Boa, hein? Saiu bem dessa, diretor. NFL que tivemos grandes, bons jogos aí. NFL que pela 32ª vez recebeu um jogo em Londres, no estádio do Tottenham, entre New York Giants e Green Bay Packers. E com uma grande virada do New York Giants em Lauro. Pois é, o que aconteceu? O torcedor do Green Bay Packers acordou de cabeça inchada, cara. Sim. Perderam pro New York do Daniel Jones. Daniel Jones, que fez uma excelente partida, chegou a lançar 200 jardas. O Green Bay Packers que chegou a abrir uns 10-0 logo no início do jogo. O New York Giants conseguiu reagir no segundo tempo. O Green Bay Packers, na verdade, foi dominado no segundo tempo pelo New York Giants. O Daniel Jones muito bem, foi um dos destaques da partida, um dos líderes dessa partida, fez jogadas importantes. O ataque funcionou muito bem, a defesa sufocou o Aaron Rodgers, que teve 63 jardas aí lançados. Então o Aaron Rodgers também fez uma excelente partida. Não, partida... Peraí, excelente? Não, excelente também não foi, mas... Foi excelente não, foi longe de excelente. Sim, mas foi uma bela vitória do New York Giants. Que ninguém esperava, né? A gente esperava uma vitória do Green Bay Packers, né? Se fosse para apostar, que você aposta? Aposta no Green Bay, né? Apesar de que essa temporada eu não sei se eu apostaria tanto no Green Bay, não. O Green Bay tá com 3 vitórias, 2 derrotas agora. E, cara, tirando o Washington, o que tá sendo essa NFC Leste, né? Muito surpreendente. Eagles com 5 vitórias. Quem diria que o Eagles nesse momento seria o time invicto da NFL? Vocês me desculpem porque minha voz já está começando a falhar. Mas Cowboys e Giants com 4 vitórias e 1 derrota. Sim. E os Eagles continuam invicto aí na temporada, com 5 vitórias seguidas. Venceu bem o Cardinals Arizona por 20-17 aí. Dominante. É uma início de temporada muito boa das águias aí. Fly, Eagles, Fly. Então, vamos ver, né? A gente sabe que nessa fase de grupo a gente é um outro torneio, mas quando chega nos playoffs tudo muda, né? Mas assim, nesse momento
Antes da temporada começar, a gente discutia se a NFC Leste ia ter só um classificado, que é o mínimo que uma divisão pode ter classificado para os playoffs, né? E nesse momento, cara, a gente já começa a pensar se não vão ter 3 times classificados, porque Cowboys ganharam, Giants ganharam, a NFC Leste está descolando. Se o Washington Commanders começar a perder para os seus times de divisão, você pode ter aí, cara, 3 times classificados, não seria nenhum absurdo. Até porque nessa temporada, né, já há algum tempo já, que você tem mais times no wildcard, né? Ah, com certeza, né? Então a gente meio que se surpreendeu, né? Pela sua conferência. Dallas começou muito bem também, começou forte essa temporada, os Eagles calando a boca dos críticos aí. Então você vê times interessantes chegando juntos, chegando forte nos playoffs. Mas quem se deu mal nessa partida, nesse fim de semana, infelizmente, foi os Miami Dolphins. Infelizmente pra quem? Pros Jets. Infelizmente pra quem, porra? Infelizmente, pros fãs dos Dolphins, perder pros Jets por 40-17 foi massacre assim, dos Jets. Os Jets dominaram a partida totalmente. Lembrando que o Miami está sem o Tua por conta da lesão que ele sofreu. Então foi uma perda drástica, dramática, né? Porque o Tua eu diria que drástica, Matheus. Acho que você usou uma palavra perfeita. Porque o Tua, como um quarterback canhoto, faz o time, de certa forma, jogar. Né? Todo o playbook do time, a gente já explicou até aqui em outras lives, o spin da bola de um canhoto é ao contrário. Sim. Então o time ele se acostumou a jogar com um canhoto, né? Sim. E aí quando entra o reserva que é destro, é uma mudança dramática, realmente. E quando que o Tua volta, cara? Fala aí Até agora a gente não tem informações, previsões de quando ele vai voltar. Sei que o estado do Tua é boa, ele está se recuperando, mas sem previsões. Agora é esperar, deixa ele tentar se recuperar aí, porque foi um susto. Muitos criticavam se foi correto ele voltar para aquele segundo jogo, porque ele tinha sofrido uma pancada muito forte, se não me engano, contra os Patriots. Então, já tinha sofrido uma lesão, levou uma pancada forte na cabeça. Aí você vai para outro jogo e leva outra pancada ali, então você... Pô, será que o treinador... Isso é uma coisa muito questionável, tá? Sim. Que a NFL ela leva isso a sério, mas nesse caso aconteceu alguma coisa que não deveria acontecer. Para quem não sabe, quem investiga se um jogador pode ou não voltar não é o treinador do time. Então não foi o treinador, muito menos o treinador, mas não é um médico do time. Então não foi um médico do Miami Dolphins. É um médico independente que tem a obrigação de ser imparcial, tá? Mas determinaram que ele poderia voltar. E ele sofreu a famosa concussão, né, Matheus? Que é uma coisa muito grave, muito comum na NFL, infelizmente. Sim, porque a gente sabe que a NFL, além de ser um jogo maravilhoso, emocionante, mas também é muito perigoso. Os jogadores entram mesmo com aquela vontade, aquela adrenalina toda, tem entradas muito fortes durante a partida, e o jogador tem que ter aquele cuidado que às vezes não consegue evitar, faz aquela parte do jogo. Mas meio que o médico vacilou, podia ter levado um pouco o Tua nessa partida. Pois é, e a derrota custa, né, caro? Porque o Jets é um adversário direto que nesse momento passa o Miami Dolphins na classificação. Sim, agora o Miami tem 3-2 aí, temporada, e quem também segue muito forte é o Buffalo Bills, que amassou os Steelers por 38-3, segue aí também um dos times favoritos aí para conquistar o próximo Super Bowl. Viu esse jogo, Matheus? Hã? Viu esse jogo? Eu vi um pouquinho. Eu vi um pouco também. Sim. O Josh Allen sofrendo pressão e ele simplesmente dá um passe para 98 jardas, você viu isso? Eu vi. Um touchdown de 98 jardas, só isso. É absurdo. Ele é o cara que tá fazendo. É o cara que faz chover, né? O cara que faz a diferença, dos melhores quarterbacks aí
da liga. A gente vai ver a geração muito boa de quarterback. Tomara que o Tua continue volte saudável para que ele entre nessa prateleira também dos melhores quarterbacks. Mas o Buffalo Bills, com essa vitória, chega a 4-1. Então, entra ali com os Eagles, com os melhores times de início da temporada. Então, Bills promete para essa. Bora, Bill! Bora, Bills, né? E o Bills, que a gente falou aqui antes da temporada começar, favorito para ganhar a NFL esse ano, hein? Sim. Vamos Imagina ver. uma final Eagles e Bills. Seria uma final interessante. Pode acontecer. Eu acho que ainda é muito cedo para falar dos Sim. Eagles. Sim. Mas sim, poderia acontecer sim. E quem vem se recuperando, que não começou tão bem a temporada, foi o Tampa, né? O Tampa Buccaneers aí. Chegou a sua terceira vitória na temporada, venceu os Falcons. E boa atuação do Tom Brady, que vinha sendo muito criticado. Tom Brady que está em crise aí, problemas pessoais. Eu ia Será até que tava perguntar pra vocês, se tinha mais um capítulo aí da novela Gisele e Tom, como é que tá a situação? Cara, Vai sair de Renato, volta mesmo? Oi. Renato, a informação é a seguinte: divórcio já está assinado. triste. Cara, Agora é o ex-Giselo, não é mais o Giselo. Não é mais o Puxa Giselo. vida. Tá? Parece que realmente nessa briga entre Gisele Bündchen e o futebol americano, o capítulo final, o futebol americano venceu. Tom Brady vai seguir a sua carreira, até não sabemos mais quando, e sem esposa. sem chance E, de ó, volta? Ah, mas Que aí, você acha? aí eu não sei, pô, aí só ela que vai saber te falar isso. Eu não sei. E Mas Alves, você daria uma chance de novo? Eu sei lá, cara, se daria chance nada. E Alves, tem uma notícia que você também não vai gostar Ah. muito. Mas quem também foi mal, tá um pouquinho de crise é a Carolina Panthers. Não, pouquinho não, pô. Tá A crise inteira, pô, a crise inteira. A crise do Panthers é pior que a crise do governo Bolsonaro. Os 49ers Esse aí tá em uma É. crise venceu eterna. Venceu Carolina por 37-15 e ainda teve seu treinador demitido. Matt Rule caiu após esse jogo. Então, mudanças devem acontecer. no Pois Carolina é. Panthers. Isso que não é uma coisa comum de ver na É. NFL, cara. Não é comum de ver, tá? Isso que eu ia Não perguntar é pra comum de vocês. ver não, tá? Isso que eu ia perguntar, vocês que são aí os analistas, estão sempre assistindo os jogos, quando há essa mudança de treinador, isso eu já sabia que era raro esse tipo de situação, mas quando acontece, costuma surtir efeito ou não? Depende. Cara, assim, é desespero A NFL mesmo. Porque não Mas a costuma NFL dar é certo, não. complicado. Não costuma dar certo, não. O treinador da NFL precisa de tempo pra treinar o time. É muito mais que no futebol, em que outros esportes, por exemplo. Ah, O futebol americano é um esporte extremamente estratégico, né? Então, e a Ainda Eliana tem comentou que aqui, tem que dar, acho que é isso que ela quis dizer aqui, tem que dar, ué. Acho que falando aqui do Tom Brady, chance da pro- Gisele. isso aí, isso aí. Tem que dar uma chance. A gente vai continuar acompanhando essa novela, não vai, diretor? Vai, com certeza. Claro, com certeza. Com certeza. Faz um bolão, Tem que saber faz como um é que bolão. estão as crianças, como é que tá todo mundo, se estão bem. As crianças sofrem, né, cara, com o divórcio, separação. Bom, vôlei. Mundial de Boa. vôlei feminino. E, Brasil Renato, classificado para as quartas de final. Brasil Quartas de- classificado para as quartas de final, Matheus, Álvaro, e vai pegar aí o Japão. pega o sapato Japão pro seu- que já havia comentado aqui da defesa japonesa muito boa, mas me surpreendeu o Japão também no ataque no jogo contra o Brasil. Então não vai ser carne assada, mas eu acho que o Brasil aprendeu com os erros e o Brasil tem tudo aí para vencer o Japão. Não vai ser fácil e chegar aí às semifinais do Mundial. Aí a pedreira vai ser maior. Pois é, e o Brasil Sim. vai enfrentar o Japão, o Matheus, que já foi nosso carrasco aí na primeira fase. Sim. Venceu, perdeu para o Japão, 7-2. E após essa perda do Japão, a seleção começa a dar um gás, começa a evoluir, o time começa uma crescente muito boa, você vê mais jogadores crescendo,
a Gabi sendo uma das líderes dessa seleção. Você vê a Pri também tá jogando muito. Jogando muito. E depois desse jogo vem a sequência de 4 vitórias, né? Sim, exatamente. E venceu numa seleções que era uma das favoritas a ganhar o Mundial, que é a Itália, por 3-7-2. A seleção começa a se encorpar, começa a ganhar gás, a confiança volta. E ó, eu não concordo contigo, mano. Concordo contigo agora. Só uma coisinha. Brasil passando, pega. Itália ou China? Itália ou China. É encardido. A seleção chinesa sempre complica o Brasil e a seleção italiana vai querer a revanche, né? Vai querer entrar mordida. Sim, com certeza. A seleção italiana, lembrando que é uma das favoritas ao título do Mundial agora. Uma seleção que não vem encantando e tá correndo o risco de ficar de fora nas quartas de final é Estados Unidos, amigos, por incrível que pareça. Estados Unidos vai enfrentar a Turquia. E já perdeu para a Turquia na primeira fase, não foi? Na segunda fase? Sim. Foi? Não se surpreenda se a Turquia bater os Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos chegou como muito favorito, atual campeão olímpico, mas não vem fazendo uma competição tão bem. Sérvia e Polônia é a outra partida das quartas de final. Eu só falar, uma das seleções que surpreendeu muito e também é uma das favoritas para ganhar esse Mundial é a Sérvia. Sérvia que foi líder do grupo, venceu o próprio Estados Unidos por 3-7-0, uma seleção muito forte. E passou um bom jogo de Sérvia e Polônia também. Mas o Brasil vem em viagem alta com essa sequência de 4 vitórias, né? E é favorito contra o Japão ou o fato do Japão já ter vencido o Brasil na competição iguala as coisas, coloca até o Japão como favorito? Vai ser um jogo equilibrado. Vai ser um jogo mais parelho. Eu acho que é 60-40 pro Brasil. Na primeira fase, quer dizer, na segunda fase de derrota, eu dava ali 70-30, mas agora eu dou 60-40 pro Brasil. Acho que o Brasil aprendeu com os erros. Não sei se naquele jogo as meninas entraram mais relaxadas. É o Japão, tal. Elas já sabem gritar, gritam muito, vibram muito, sabem defender, mas não tem aquele ataque. Mas as meninas japonesas provaram que a seleção japonesa evoluiu bem. Melhorou muito o ataque. Até o próprio Zé Roberto ressaltou isso numa entrevista que ele também ficou um pouco surpreendido aí com essa melhora japonesa aí, principalmente no ataque. Então o Brasil tem que ficar com os olhos bem abertos, mas o Brasil é favorito. Legal. Para quem vai acompanhar aí, que dia? Terça? Amanhã. Amanhã. Qual horário o diretor tem? 3 horas da tarde. 3 horas. Terça-feira, 3 horas da tarde, Brasil e Japão. Ok? Jogo importantíssimo. Matheus, vamos fechar aí o programa de hoje. Você vai falar pra gente de 2 clássicos que aconteceram aí pelo mundo. Sim. E fala aí. Tivemos 2 bons clássicos aí pelo mundo. Começando pela Itália. No sábado, no San Siro, o Milan venceu a Juventus por 2-0. Milan muito bem, dominante a partida o tempo todo. Sem trabalho, a gente via falando também do Allegri. A Juventus não vem tendo resultados, o time vem muito mal, mas o Chelsea, que no último jogo contra o Chelsea tinha alguns desfalques, teve uma sua força máxima aí pro clássico. O golaço do Aaron Dias abriu o placar logo no início do jogo, no primeiro tempo, deu uma arrancada no primeiro tempo. E em seguida, o Tomori fez o segundo gol aí para os financeiros. Mas aí, o Milan muito bem, fica ali no terceira colocação, com 20 pontos, brigando pela liderança. Já a Juventus fica em oitavo, com apenas 13 pontos. Mas pelo time que tem a Juventus, trouxe o Di Maria, Vlahovic também é um dos artilheiros da equipe. Então, vamos ver como que as coisas vão se ajeitar lá em Turim, né? Porque pelo início de temporada no campeonato italiano é bem ruim. E na Liga dos Campeões também, tá? Sim. Tá complicando, hein? E o time do momento na Itália, que na Champions está fazendo chover também, é o Napoli, né? O Napoli segue aí na liderança, vem vencendo muito bem seus jogos, está uma fase muito boa. E vamos ver como vai ficar o campeonato italiano. E na Inglaterra tivemos um clássico com belas atuações dos
nossos brasileiros aí, entre ele, Arsenal e Liverpool. O Arsenal venceu o Liverpool por 3-2. O Martinelli abrindo o placar aí, logo 1 minuto de jogo. Bela jogada, o Martinelli jogou muito bem. Foram 2 gols do Saka. E o jogo foi aberto, Arsenal melhor durante o jogo todo, com a proposta de contra-ataque. Os escurinhos do Arteta muito bem, como é chamado aí, o escurinho do Arteta. Envolvente, com bastante intensidade. O Arsenal abriu o placar e em 33 minutos o Darwin Núñez empatou o jogo após uma falha do Gabriel Magalhães, mas em seguida o Saka deu a vantagem para o Arsenal. Mas no segundo tempo o Firmino aí entrou muito bem na partida, fez o gol do empate, mas nos minutos finais o Saka novamente de pênalti fechou o placar para os Gunners, que é líder na Premier League. E olha, pode pintar um Arsenal e Manchester City na briga. Será? Muita calma. Eu quero saber de você, Matheus, o que está acontecendo com o Liverpool? Liverpool que não vem numa fase tão boa na Premier League. Muita gente criticando o Klopp por lá. O Klopp tá muito irritado também, não consegue. Mas ele tá inventando? Não tá inventando, acho que é padrão de jogo dele mesmo. Acho que pelo padrão de jogo que ele tem, que é muita intensidade, ele tenta tirar o melhor dos seus jogadores. O time esgarçou, Matheus. Sim. Tá sentindo. Eu vou falar aqui alguns fatores pra mim, tá? Tá sentindo falta do Mané. Tá. O Firmino entrou muito bem nessa partida, mas já não tá num bom momento. Assim, não teve uma boa temporada. Não é mais aquele Firmino. Sim. Assim, eu não vou Mas falar que não é mais aquele bem. Firmino, porque ele pode voltar a apresentar bom futebol. Mas não está num momento em que já esteve antes. E o Firmino também era um jogador que fazia muita diferença nesse time. Diogo Jota voltou ao seu normal, tá? E além de tudo isso, eu acho que o elenco já esgarçou, assim, Sim. fisicamente, talvez até questões de motivação, talvez essa atitude, esse jeito do Klopp tenha chegado ao limite. Sim. E teve até uma entrevista do Darwin Núñez também, falando que às vezes ele não entende nada do que o Klopp fala, que quando ele fala, ele não sabe o que faz. Então você vê que ele tá meio. Mas aí no caso do Darwin Núñez não entende porra nenhuma de inglês. Sim, ele acho tá passando por. Ou será que o Klopp tá falando em alemão? Não, é inglês. O Klopp fala inglês. O Klopp fala bem inglês. Sim, mas o Klopp é alemão. De repente o Klopp, sei lá, esqueceu e falou em alemão. Não, acho que o Darwin Núñez que não sabe inglês mesmo. Tanto que ele usa os tradutores lá dos jogadores brasileiros. Agora, falando do Arsenal, pintou o vice-campeão da Premier League. Muito bem. Pintou o vice-campeão. O Arsenal vai ser vice, gente. O Arsenal não vai ser campeão. O campeão vai ser o Manchester City. Já tá certo. Nem vice eles vai ser. Mas o Renato, é mesmo? Máximo. Eu acho que o Arsenal nem vice. Mas pode. Um terceiro, um quarto. Quarto lugar. Pode ser uma vaga para Champions League. Para Champions, isso eu acredito. Agora acho que nem vice. Acho que a hora que o City pegar o elevador, que o próprio Arsenal ou outros clubes começarem a vacilar, Tottenham, Chelsea. O City tem o campeonato na mão. Sim. O City tem o campeonato inglês na mão. E o treinador do Arsenal, Arteta, estava envolvendo uma polêmica aí esses dias, né? O Aubameyang, ex-jogador do Arsenal, que agora atualmente joga no Chelsea, falou que o Arteta não gosta de jogadores que tenham personalidades fortes no elenco. Ele gosta mais dos jovens garotos. Então, eles jogadores que ele... Talvez seja o quê? Jogadores que ele pode controlar. Sim, que talvez ele fale uma coisa e o cara não rebata. Fala, não, faz assim, não, mas assim é melhor, quem sabe, ele não gosta. Então. É isso. Então, o clima ficou meio quente por lá, nos bastidores.
E isso daí pode acabar depois prejudicando o próprio time. Sim. Tá jogando uma lenha, né, o Matheus? Mas o Não trabalho tá do na hora Arteta. ainda não, gente. Né? Mas Espera o trabalho do acabar. Arteta vem muito bem. Tá no Né? processo. Ele chegou no meio da temporada, já tentou arrumar o time. O Arteta chegou a ser auxiliar do Guardiola, não foi? Não lembro não, cara. Não. Acho que não. Ô, Matheus, eu sei que Ele não é é um o bom assunto. treinador. Eu sei que não é o assunto. Mas e o outro clássico aí? Clássico, mas um pouco forçação de barra. Mas teve um jogão aí, Everton e Manchester United, né? Um Sim. jogo importante aí. E aí, rapidinho, eu queria te perguntar duas coisas. Anthony, tá? Primeiro jogador em muito tempo na Premier League a marcar, brasileiro, a marcar 3 gols em 3 partidas diferentes seguidas aí. Né? Sim. Vem muito bem. Sim. E Cristiano Ronaldo decidiu o jogo. Decidiu. É o cara que faz. É aquilo que a gente fala, né? Um jogador desse não tem como ficar no banco, mesmo a fase dele não sendo tão boa, porque ele faz a diferença, ele faz gols, como e o Casemiro jogou esse jogo, tá, meus amigos? O Casemiro foi titular, jogou contra o Everton, Aleluia. jogou bem também. Então, assim, o Cristiano Ronaldo teve alguns momentos de oscilações ali durante a partida, perdeu uns gols que ele não costuma perder, mas fez o gol, decidiu a partida. E o Anthony, cada vez mais à vontade com a camisa do Manchester United. O Erik ten Hag conhece muito bem ele, já que eles trabalharam juntos no Ajax. Então, no Ajax, ele se sente à vontade no Manchester United. E vem jogando muito bem, bom jogador e com certeza também vai estar na Copa do Mundo. Renato, brasileiros estão voando aí, tá? Gabriel Jesus, Anthony, Casemiro. Então o Brasil vai chegar muito forte aí para a Copa do Mundo com esses jogadores. O Brasil vai chegar muito bem com esse pessoal aí. Tem o próprio Rafinha no Barcelona. Agora, tem muita gente e alguém vai ter que ficar de fora. Vamos aguardar do time aí, titular, dia 7 pelo de menos. novembro, dia 6, dia 7, a convocação. Do time titular, dos 26, alguém tá arriscado, alguém vai ter que sobrar. A gente não sabe quem vai ser. Mas o próprio Gabriel Jesus, que eu tenho algumas coisas contra ele, não contra a pessoa, mas se contra como jogador. Tá bem, muito bem. O Anthony voltou bem também. Cara, tem o próprio Rodrigo, Vinícius Júnior, o Rafinha, o Richard. Cara, a seleção tá bem servida na parte ofensiva. Muito bem servida. Acho que vai ser uma Copa que o Brasil vai ter muitas opções. Meus amigos, é isso. Vamos encerrando essa live de hoje. Obrigado primeiro aos nossos apoiadores do Camarote, a Marilene e da Arquibancada, o Alexander. E se você pensa em ser nosso apoiador também, a partir de R$4 por mês, você ajuda a Conversa Esportiva e recebe conteúdos exclusivos. Nossos apoiadores esse mês receberam conteúdo exclusivo da Liga dos Campeões, escrito aí por nós, nossa equipe. E a partir de R$4 você pode ser um apoiador, também recebe presentes, brindes, prêmios. Acompanhem aí, fiquem de olho, porque teremos novidades essa semana, não é isso, Matheus? Vamos ter aí mais de uma novidade, tá? Não vou falar nem quantas para vocês ficarem atentos aí nas nossas redes sociais. Teremos mais de uma novidade essa semana. Então acompanhe a gente no Twitter e no Instagram, que vai ser tudo postado lá, né, Renatinho? Com certeza, é isso aí. E já cobrei estagiário aí pela falha no horário. Ele já tá atento, ele tomou uma advertência verbal. A próxima vai ser escrita. Mas como é estagiário, nós não vamos desligar ele, não. Vai, diretor. Tá certíssimo. Valeu, obrigado também, Elianã, Elisa, Edu Cabreira, a galera que esteve assistindo a gente com a live, Jack tá sempre aí com a gente. Muito obrigado. E até a próxima, até quinta-feira, 10 horas da noite. Até quinta-feira. Mas acompanhe também nas redes sociais para ver as nossas novidades. Valeu, galera, um abraço. Valeu, um abraço.